de fluidos, e agora a gente vai trabalhar com a definição de pressão. Pressão exercida por um fluido sobre os materiais. Então, perceba essa imagem aí, tá? Esse é um estudo de caso que a gente vai fazer em cima desse problema aí, ó. Imagine a pressão exercida pela água ao redor desses suportes metálicos aí, dessas estruturas metálicas, para poder ser retirada a água da parte de dentro, para ser construída, sei lá, pode ser construída aí um pilar de uma ponte, né? Então, a cada metro cúbico de água tirada daí, vai existir uma força muito maior da água tentando empurrar essas paredes metálicas para dentro. Então, como é que a gente começa a analisar esse tipo de problema? Então, essas setinhas que eu desenhei aqui são os vetores de força, tá? As forças exercidas pelas pressões ao redor do material, ok? E aí a pressão, a definição dela é essa, ó. Pressão é força sobre a área, e aí é óbvio que quanto menor a área, maior a pressão, tá? Você vê ali pela imagem, ó. Então, estou medindo aqui, ó, duas forças iguais, mas em áreas diferentes, tá? Uma área maior vai dar uma pressão menor. A unidade de pressão, tá, no SI, já que pressão é força sobre área, então é Newton por metro quadrado, mas é convencionado chamar de Pascal, tá? Então a pressão no SI é Pascal. A pressão, ela vai variar com profundidade. Então, quanto mais profundo for, né, o objeto inserido no fluido, maior vai ser a pressão. Aqui eu desenhei uma barragem, tá? E aqui de azul é a porção onde a água está em contato com a barragem. Então, quanto mais fundo, maior a pressão lá embaixo. Por isso esse aumento de material aqui na parede, na parte de baixo, para conseguir aguentar essa força exercida aqui. Aqui a gente chama de pressão hidrostática, ou seja, a pressão do líquido. Então, ao cálculo da pressão hidrostática é ρgH. Então, a pressão é igual a massa específica do líquido, né, ou do fluido, a gravidade e essa altura. Quanto maior a profundidade, maior a pressão e, consequentemente, a força exercida por culpa dessa pressão. E lá em cima, ó, mal tem altura, né? Altura é zero de superfície, de profundidade, né? Então, se a altura é zero, a pressão também é zero naquele ponto, não tem força ali. Então, você tem como descobrir uma força média, né? Já que vai de zero até um valor máximo, a força média, você pega a altura média onde de contato com a água com essa parede. E aí, baseado naquela situação da imagem que você viu, para construir um pilar dentro de um rio, né? Você tem que retirar a água, você faz todo aquele suporte lá de aço. E aí eu tentei simular aqui nesse desenho essa situação, tá? Onde a gente está vendo uma placa de aço fincada no solo, com água da mesma altura dos dois lados. Então a pressão é a mesma, né? Já que a força é a mesma, a pressão é a mesma e vice-versa. A imagem de baixo representa o lado esquerdo, representa a parte de dentro daquele suporte de aço, onde a água vai ser retirada por completo, tá? Aqui eu desenhei só a metade do volume de água que foi retirado, tá ok? Para a gente estudar uma situação, tá? Para você ver que não é porque tirou só a metade de água que essa força vai ser só a metade dessa aqui, tá? Essa vai ser o dobro de força do que essa e vice-versa. A gente vai ver aqui que é bem maior a diferença. Então, ó, vou tentar desenhar aqui esse contato, né, dessa chapa de aço com a água do lado direito, e essa mesma chapa de aço, o contato da água com o lado esquerdo, tá? Ó, aqui embaixo, ó, pronto. Então tá aqui essa água, eu vou chamar que essa área aqui, a área completa, Hzão, essa altura completa, Hzão. Como aqui é metade da área, A sobre 2, e a altura, H sobre 2, tá ok? E para finalizar, pessoal, a gente falou de pressão hidrostática. E aí a gente não pode, obviamente, deixar de considerar a pressão atmosférica, tal, porque sobre cada molécula de água que faz força uma sobre a outra devido à gravidade,
né? Então, por isso que quanto mais fundo, mais água sobre aquela partícula de água, e a pressão vai ser muito maior lá embaixo. Tem também a pressão das partículas de ar sobre o líquido, né? É a pressão atmosférica, tá? Então, a pressão real, total aqui embaixo, não é só aquela ρGH que a gente acabou de calcular. Ali é pressão hidrostática, tá? Então, a gente sempre soma com a pressão atmosférica e aí sim a gente vai ter a pressão absoluta naquele ponto daquela altura. Lembrando que a altura é uma altura de profundidade, então é quanto mais fundo, tá? A altura começando a conta a partir da superfície do líquido.